sejam todos bem-vindos a esse workshop de hoje. O propósito desse workshop é contar um pouquinho, mostrar um pouquinho para vocês como a gente pode transformar a análise de dados em uma coisa muito maior, uma coisa que realmente faz as pessoas entenderem, se identificarem com aquilo que a gente está mostrando, e a ideia aqui é mostrar dicas e outras coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para que a gente faça com que os nossos relatórios e análises sejam mais entendíveis, sejam mais simples, e que a gente consiga transmitir a nossa informação da melhor forma possível para todas as pessoas que vão receber aquela informação, tá? Como o Gilvan já falou aí, para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina, eu sou bacharel e mestre em estatística pelo UFMG. Eu também sou uma das organizadoras do R-Leires BH, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Sou a fundadora do Descomplique Estatística, que é um canal de estatística que eu vou contar um pouquinho mais para vocês também. E hoje, apesar de trabalhar com várias coisas aí na minha jornada, com pesquisa e consultoria, com empresas de tecnologia, na área educacional, hoje eu estou trabalhando como cientista de dados na TakeBlip, uma empresa aqui de Belo Horizonte. Também mexe com tecnologia, né, os famosos chatbots. E aí tá meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar, manter o contato aí depois, tá? Para a gente trocar uma ideia e outras coisas. Bom, quem não conhece o R-Ladies é uma organização mundial sem fins lucrativos, né? Cuja nossa missão é promover a diversidade de gênero na linguagem estatística R. O nosso objetivo é formar esses profissionais que são a minoria, tanto no setor de tecnologia quanto na linguagem de programação, para que essas pessoas sintam-se motivadas a procurar o seu espaço no mercado de trabalho e ocupar esses cargos, né, que também é de direito delas. Então, a gente tem uma comunidade muito grande, essa comunidade fez 3 anos agora, nós estamos nesse caminho aí há 3 anos, e a gente está sempre postando conteúdo lá no Instagram, agora também a gente está trazendo vídeos e cursos totalmente gratuitos lá no YouTube. A gente sempre dá curso básico, intermediário e avançado de R, na maioria das vezes totalmente gratuito para vocês. Então, acompanhe lá se você tem interesse de desenvolver essa habilidade de mesmo palestrar nos nossos eventos. A gente traz muitos eventos aplicados, né, nessa área de analytics. A gente traz também eventos de empoderamento, empreendedorismo feminino. Então, sigam lá a página, porque é muito legal e a gente está sempre compartilhando dicas com todo mundo, tá? Bom, falando da minha outra comunidade, que é uma comunidade bem mais recente do que o R-Leaks, é o Descomplique Estatística. O Descomplique Estatística nasceu de uma vontade de compartilhar a estatística com o mundo, né? Porque muitas vezes eu vi que quando a gente fala a palavra estatística para as pessoas imaginam um monstro de 7 cabeças. E aí a minha ideia com essa página é tornar a estatística mais acessível para todas as pessoas, explicar a estatística de uma forma que todo mundo, independente da área em que elas atuem, consigam compreender o que a gente está passando, tá? Então, eu também estou sempre postando conteúdos legais relacionados à estatística, com uma linguagem bem simples e bem leve, com memes também, muitas vezes, para que vocês consigam aprender e, de fato, entrar nesse mundo aí de dados, tá? Então, eu tenho a página no Instagram, eu tenho uma página no LinkedIn também, se vocês preferirem procurar por lá, e eu também já estou lançando alguns vídeos no YouTube para melhorar, né, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Bom, entrando já no nosso assunto de hoje, né, basicamente, a maior parte da minha apresentação é baseada nesse livro, que é o Storytelling com Dados, da Cole. Esse livro é o meu livro de cabeceira, então ele está sempre aqui comigo, para a gente consultar quando é preciso, porque ele tem várias dicas super relevantes, e aí eu vou trazer várias dessas dicas, tá? Para quem não conhece a Cole, ela é gerente da equipe de People Analytics do Google, e ela viajou o mundo inteiro ensinando as pessoas a como construir apresentações efetivas, como encantar as pessoas através dessas apresentações, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Bom, e aí a gente já entra naquele ponto que nós estamos no mundo de Big Data, né? Todo mundo já sabe disso. E com esse tanto de dados que a gente gera e a gente recebe, essa quantidade de informações que a gente recebe o tempo todo, as pessoas estão tendo uma sobrecarga de informações. E às vezes é muito difícil filtrar aquilo que é mais importante, filtrar aquilo que a gente precisa de fato absorver, né? É tanta coisa, é tanta informação que a gente não consegue, às vezes, classificar essas informações e entender o que de fato é relevante para a gente. E é isso que a Cole fala.
ela fala que ter todas essas informações do mundo disponível na ponta dos dedos não tem facilitado a nossa comunicação, tem dificultado, porque fica muito difícil de filtrar, até para a gente mesmo, quanto para outras pessoas, que informações que são relevantes para ela, que a gente precisa de fato que ela entenda naquilo que a gente está passando, tá? E aí, eu já deixo uma dica, né, que foi uma das referências que eu coloquei para vocês, que o Gilvan colocou para vocês, que é esse TED Talks do David, que ele fala do poder que a visualização de dados tem. As pessoas estão sofrendo realmente dessa sobrecarga de informações de dados, e ele fala que a boa notícia é que existe uma solução para isso. E essa solução é usar mais os olhos das pessoas, tá? Então, ele comenta nesse TED Talks que um bom designer, uma forma gráfica de mostrar, às vezes, 1 milhão de informações, facilita com que as pessoas entendam a mensagem que a gente está transmitindo e que, de fato, a gente diminua a sobrecarga dela ao ver determinada visualização ou a ter alguma conclusão do resultado que a gente está mostrando para ela, tá? Então, assistam que esse TED Talks é muito legal. E aí, falando um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, né, do que a gente vai conversar hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho da importância de entender o contexto de análise que a gente faz, de relatórios que a gente faz, principalmente o contexto, por exemplo, de artigos que a gente desenvolve. Eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre como que eu escolho o visual eficaz, como eu maximizo o entendimento, a simulação da informação que eu coloco num determinado gráfico, num determinado relatório, para que as pessoas consigam absorver aquela conclusão de forma mais fácil. Eu vou falar para vocês como saturar e colocar muitos elementos em apresentações, em gráficos e outras coisas, dificulta muito o entendimento das pessoas e sobrecarrega ainda mais, né, o poder cerebral dela de entendimento desses pontos que a gente está mostrando para ela. Vou mostrar para vocês alguns pontos de como focalizar a atenção do seu público, por exemplo, como você usar atributos que chamam a atenção para que a gente consiga focar a atenção da pessoa naquilo que a gente quer que ela veja, sem que ela saiba que a gente está fazendo isso. E, por fim, eu vou falar para vocês como contar uma história, como desenvolver essa apresentação, esses relatórios, de forma que você consiga atrair a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas disponham o tempo dela para realmente assimilar aquilo que você está mostrando, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E aí, tem uma outra coisa muito legal que a Cole fala, que a maioria das pessoas provavelmente não faz isso, o sucesso da visualização de dados de vocês, o sucesso de relatórios de vocês, não começa com a mão na massa, eles não começam com a parte de ir lá no software e desenhar essas visualizações, esses gráficos. Antes da gente iniciar essas visualizações, a gente tem que dar um passo atrás e focar a nossa atenção em entender o porquê das coisas que estamos fazendo, o porquê de fazer determinada análise de dados, o porquê de construir determinada visualização, que informação que eu quero que a pessoa saiba logo ao ver aquela visualização que eu estou criando. Então, levantar e entender o contexto é muito relevante, até para definir qual que é o tipo de visualização e quais os elementos a gente vai colocar nessa visualização, que vai fazer com que a pessoa consiga chegar àquela conclusão de forma mais rápida, tá? Então, entrando no nosso primeiro conteúdo de hoje, que é a importância de entender o contexto, né, dessas análises, dessas apresentações, começamos com entender quem, tá? Entender o quem é sempre, quando a gente está fazendo uma análise, uma apresentação, entender quem que é o público que vai consumir a apresentação. Por quê? Porque as visualizações e análises que a gente fazem podem abranger um público muito grande, mas o ideal é que a gente restrinja ao máximo esse público que vai ver essa apresentação que estamos fazendo. Por quê? Dependendo de como é o público que vai te ouvir, vai consumir aquela informação, o modo como você coloca aquelas informações no relatório, num texto, num artigo, são totalmente diferentes, tá? Então, pensa aí com vocês. Uma apresentação que eu vou fazer é uma apresentação para um público técnico, eu preciso mostrar modelagem de dados, eu preciso mostrar a metodologia que eu usei, referências de artigo que eu usei, ou esse público, por exemplo, é um público de negócios que não está interessado na metodologia que eu usei, mas nos resultados que aquilo vão trazer para o faturamento da empresa daquela pessoa. Então, percebam que, dependendo do tipo de público,
a análise e a construção da sua história, ela muda totalmente dependendo de quem vai consumir essa informação. Outro ponto importante também, principalmente em apresentações orais, que você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas, pensem na relação que você tem com esse público e como você espera que o público receba essa informação que você está transmitindo para ele. Esse público é um público que já te vê como uma pessoa que tem propriedade para falar aquilo, ou você tem que mostrar para ele e construir o seu relacionamento com esse público para que ele confie naquilo que você está mostrando. Esse público te considera um especialista ou você precisa mostrar para ele a credibilidade que você tem para falar aquilo que você está falando ali naquele momento, tá? Então, definir e restringir o seu público é sempre uma das primeiras opções ao fazer um relatório, um artigo, uma análise. Passando para o próximo ponto, a gente tem que pensar no quê, né? Que é, que fato que eu vou mostrar que é relevante para o público que vai me assistir? Por que ele precisa parar a vida dele, né? Onde tempo é dinheiro, para prestar atenção naquilo que eu estou falando para ele? Por que ele tem que gastar alguns minutos da vida dele para entender a conclusão que eu estou levando para ele naquele momento? E aí você tem que pensar muito, por que seu público deve se importar com o que você está dizendo? Qual que é o ganho que ele vai ter ao ler o seu artigo, ao ler a sua apresentação, ao assimilar o conteúdo que você está disponibilizando para ele? E aí, quando você deixa isso, você tem seu público restrito e deixa isso muito claro, você vai conseguir uma taxa maior, né, de efetividade de transmitir essa informação e fazer com que as pessoas, de fato, parem o tempo dela para prestar atenção naquilo que você está dizendo, tá? Então, sempre expliquem para as pessoas, principalmente apresentações orais, não é à toa que a gente sempre coloca, né, em artigos, teses, o objetivo da pesquisa ali no início, que é para explicar para esse público porque eles precisam ler com atenção, escutar com atenção, e principalmente tomar atitudes a partir daquilo que a gente está mostrando para ele, para que a gente consiga tomar os próximos passos dali para frente, tá bom? E aí, quando a gente está se comunicando com as pessoas, é muito importante a gente levar em conta o mecanismo que a gente está utilizando para essa comunicação. Por quê? Dependendo, principalmente agora em tempos de pandemia, onde tudo é feito de forma online, existe uma diferença muito grande no domínio que você tem ao transmitir o conteúdo para as pessoas, sendo uma apresentação ao vivo ou sendo uma apresentação pelo computador, como estamos fazendo agora. Por quê? Quando você está numa apresentação ao vivo, você tem domínio do seu espaço, você tem domínio e vê como as pessoas estão assimilando conteúdo, olhando para você, prestando atenção no conteúdo. Então, você tem um domínio muito grande de quando as pessoas vão consumir informação, do que elas vão consumir. Muitas vezes a gente não precisa detalhar muito as coisas que estão no slide, né? Porque você está ali para explicar para elas. Mas quando a gente está num ponto em que a pessoa está lendo um e-mail, vendo um artigo, você não determina a velocidade com que a pessoa vai ler, o tempo que ela vai gastar para aquilo. Então, vocês precisam levar muito em consideração esse mecanismo que vocês estão usando. E, como eu falei, estimulem a ação das pessoas. Falem para aquela pessoa o porquê, qual que é a iniciativa que você espera que ela tenha ao consumir a sua informação. Você espera que ela aprenda com você? Você espera que ela crie oportunidades através daquilo que você está mostrando para ela? Então, deixe bem claro para o público e o estímulo à ação que você quer que elas tenham dali para frente, tá? Passando para o próximo ponto, que é o ponto do como. Depois de levantar quem que é o nosso público, por que é relevante, né, ele nos ouvir e prestar atenção no que a gente está falando, quais dados eu tenho disponíveis que vão ajudar a apresentar a minha ideia. Então, a partir do seu propósito, do seu público, você vai levantar todos os dados disponíveis para comprovar a sua tese e aquela sua ideia. Então, os dados aqui nesse ponto, eles são a evidência que vai confirmar a história que você está contando e construindo para essas pessoas, tá? E um ponto muito importante quando você está coletando uma base de dados, não filtrem apenas os dados que confirmam a sua tese, né? Porque filtrar esses dados pode fazer com que você leve interpretações erradas e também que pessoas que veem, né, esses resultados provavelmente vão desconfiar daquilo que você está apresentando. Então, considerem todas as possibilidades e mostrem todas as alternativas, tá?
Aí é muito legal essa frase do Dani, que eu falo que a gente definiu o público, a gente definiu o porquê relevante, você precisa de dados para comprovar aquilo, porque sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião, tá? Então, levante os dados, o máximo de dados possíveis, baseados no seu propósito, no seu público, para validar a história que você está contando para essas pessoas, tá? Bom, e aplicando isso no contexto prático, imaginem que vocês são professores de uma disciplina básica de uma faculdade, né? E vocês acabaram de encerrar um curso de férias, experimental de férias para alunos que têm muita dificuldade na disciplina de vocês. E aí imaginem que o seu objetivo com esse curso experimental de férias era fazer com que esses alunos tenham uma base melhor e um reforço maior e consigam se desenvolver melhor nas próximas disciplinas que dependem da sua matéria básica, tá? E aí, para ver a efetividade desse programa de férias que você está fazendo, você aplica uma prova de proficiência antes desses alunos começarem esse curso de férias e após esses alunos finalizarem esse curso, para você ver se a proficiência desses alunos aumentou, para ver como está a percepção desses alunos em relação à disciplina de vocês. Principalmente, vocês fazem um questionário para verificar a satisfação que esses alunos tiveram após o curso de verão de vocês, tá? E aí, a sua tese é de que esses alunos gostaram muito desse curso, se sentiram super satisfeitos com esse reforço que você deu nesse curso de férias, e você gostaria de repetir esse curso de férias nos próximos anos, para os próximos alunos que entrarão na faculdade, na graduação de vocês, né, na disciplina de vocês. Então, levando em consideração esse ponto, qual que seria o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é comprovar e mostrar para as pessoas a efetividade de fornecer esse curso de férias, né, de reforço para esses alunos no início da graduação. E aí, quando a gente tem esse objetivo, a gente pode pensar em vários públicos diferentes, né? Quem que são esses possíveis públicos que eu poderia mostrar os resultados do meu curso? Os alunos que têm, outros alunos que têm muita dificuldade e ainda não passaram por esse curso de férias, outros professores, né, professores de outras disciplinas que também têm o mesmo problema que você e gostariam de oferecer cursos de férias parecidos com o seu. O colegiado do curso, né, para ver o quanto esses alunos se sentem mais dispostos a continuar ali e o quanto a gente teria de retenção para esse curso, né, da faculdade, se esses alunos tivessem esse curso de férias de reforço. E, principalmente, um outro público que a gente precisa de pensar é o comitê de orçamento, né, da faculdade, que disponibilizou uma verba para você, para que você conseguisse fazer esse curso de férias, porque a gente sabe que cursos dependem de materiais, de tempo dos profissionais, né, então a gente precisa de um orçamento para que esse curso aconteça, tá? Então, pensando muito em todo esse público que a gente tem, percebam que, para cada um desses públicos que eu falei para vocês, a gente pode contar uma história totalmente diferente, baseada no propósito daquela pessoa, né? Então, para os alunos que têm muita dificuldade, eles gostariam de ver o quão melhor vai ser o meu desempenho se eu fazer esse curso de férias ou não. Para os outros professores, o quanto eu consigo fazer com que meus alunos absorvam o conteúdo que eu estou mostrando para eles, se eles têm esse reforço de férias, tá? E aí, quando a gente faz uma apresentação, uma análise tentando abranger todo esse público, provavelmente, quando você fizer essa apresentação, algum desses públicos vai sair dali insatisfeito, porque não é um propósito em comum que todos esses públicos têm ao ver o conteúdo que você está transmitindo para eles, tá? E aí, pensando em quem que a gente precisa convencer primeiro para que o nosso curso aconteça no próximo ano, é o comitê de orçamento, porque a gente precisa de que uma nova verba seja disponibilizada para que esse curso aconteça nos próximos anos, tá? Então, pensando nesse exemplo prático que eu estou dando para vocês, e levando para o contexto quem, o que e como, pensando no nosso público, né, o nosso público mais relevante agora nesse momento, quem que é o comitê de orçamento. Então, restringimos o nosso público, né, baseado no objetivo que a gente tem, nos próximos passos que a gente tem que tomar para que a gente consiga fornecer esse curso para os próximos anos. E o que a gente vai transmitir para esse público? A gente vai transmitir para ele o sucesso do nosso curso experimental de férias da disciplina básica que a gente forneceu para os alunos nesse ano, tá?
E aí, pensando um pouquinho em como vamos analisar os dados que a gente tinha, como que a gente vai convencer esse comitê da importância desse projeto, da importância da continuação desse projeto, pegar os dados que a gente tinha, né, da proficiência antes e depois desses alunos, para mostrar para eles que realmente fazer esse curso básico de reforço é efetivo para que os alunos não só tenham uma proficiência melhor nas matérias dali para frente, mas como eles se sintam mais satisfeitos a prosseguir no curso dali para frente também, tá? Então, percebam que levantar esses pontos vai restringir e vai facilitar para que vocês consigam desenvolver a análise baseada no seu público e baseada na informação que você quer transmitir para essas pessoas. Tá? E aí, quem sabe, por exemplo, que depois que o comitê estiver convencido, você possa espalhar essas análises e resultados para outros públicos, não só para trazer mais alunos, né, para esse curso de férias, mas também como para fazer com que outros professores também tomem essa iniciativa e consigam desenvolver projetos parecidos com o seu. Beleza? Acho que, Gilvan, eu não estou vendo, mas aí você vai me falando qualquer coisa, tá? Bom, Perfeito, pode continuar. E aí, quando a gente está fazendo uma análise de dados, a gente está num contexto, né, no mundo de análise, nem sempre a gente tem todo esse contexto necessário para desenvolver essa história, para responder essas perguntas, né, e levantar esses pontos que eu falei para vocês. Por quê? Principalmente quando a gente está numa empresa ou a gente está trabalhando em um projeto, às vezes as demandas e as solicitações vêm de uma outra pessoa, né? Então, elas pedem para a gente fazer determinada análise, determinado tipo de coisa, e aí a gente não tem todas essas informações na mão para que a gente consiga desenvolver todos esses passos que eu mostrei para vocês. E aí, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer para entender esse contexto da análise, né? Pode fazer para a gente mesmo, pode principalmente fazer para as pessoas que solicitaram essa análise para a gente, tá? Então, existem algumas perguntas que você faz para entender esse contexto e, de fato, conseguir caminhar nesse processo que eu estou mostrando para vocês. A primeira pergunta é: quais informações são relevantes ou fundamentais para esse estudo, para essa análise que você está me pedindo ou que a gente quer fazer, tá? Às vezes, como eu falei, a gente está num mundo onde existem várias fontes de dados, várias informações. Até numa empresa mesmo, você tem muito dado disponível, e às vezes a gente não precisa que todos os dados que estão ali disponíveis para a gente sejam colocados nesse relatório ou nessa análise, tá? Então, é muito importante você fazer os filtros para duas coisas: vocês não perderem tempo fazendo gráficos e coletando informações que não são relevantes para você, e segundo, para vocês não perderem, não fazerem as pessoas perderem o tempo dela vendo coisas que não são, de fato, relevantes para ela naquele momento, tá? O próximo ponto é quem que é o público ou tomador de decisão que vai consumir essa informação desse relatório. Como eu falei, é muito importante vocês determinarem quem que vai ser a pessoa, né, que vai consumir esse produto, se é o seu time técnico, se é o CEO da empresa, que ele quer ver os resultados a partir daquilo ali, para muito determinar a forma como você vai transmitir esse conhecimento para aquelas pessoas, tá? Outro ponto muito importante também, principalmente em apresentações de artigo, apresentações de tese e outras coisas, qual a predisposição do nosso público de apoiar ou resistir à mensagem que estamos passando para eles, tá? É muito importante vocês levantarem os pontos, principalmente nesse ponto, trazerem aqueles dados que refutam a hipótese de vocês, para você mostrar para essas pessoas que o que você está fazendo, a metodologia que você está usando é uma metodologia de fato válida, é uma metodologia que, por exemplo, já foi aplicada em outros contextos e pode ser trazido para o seu, dependendo. Se o público já tem uma predisposição a resistir à mensagem de vocês, vocês vão ter que ter argumentos muito bem construídos para que vocês convençam esse público de que a sua análise é relevante, a sua conclusão é de fato válida para aquilo que você está fazendo, tá? Próximo ponto é, quais dados que eu tenho disponíveis que reforçam a nossa tese? Lembrem-se sempre que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E outro ponto que também vocês precisam levantar é, esse público que você está mostrando conhece esses dados que você está mostrando para eles? Vocês precisam construir o contexto de como vocês buscaram. Quando é, por exemplo, aquelas análises que a gente faz uma raspagem de dados lá na internet, numa rede social, explica como que você procurou aquele dado, como que você coletou aquele dado, para que o público também conheça o dado que você está trabalhando com ele.
Mais uma pergunta que a gente pode fazer: quais são os fatores que poderiam enfraquecer a nossa tese e precisam ser olhados com atenção? A gente não pode focar só naquilo que a gente quer responder, a gente quer focar naquilo que também refuta a tese a hipótese que a gente está levantando, para que, de novo, a gente tenha argumentos suficientes para fazer com que as pessoas apoiem a conclusão que a gente está mostrando para ela. E, principalmente esse ponto aqui, gente, o que seria um resultado bem-sucedido para a pessoa que solicitou aquele relatório. Qual que é a expectativa da pessoa com aquela análise que você está fazendo, tá? Isso aqui é muito para alinhamento de expectativas. Por quê? Quando alguém, principalmente uma outra pessoa, faz uma solicitação de dados para você, te pede uma análise, alguma coisa, às vezes ela tem uma coisa tão bem construída na cabeça dela, uma expectativa tão grande daquilo que ela pediu, que às vezes pode acontecer um problema no caminho que as suas expectativas não estão alinhadas. E aí entra naquele ponto de que, se você analisa coisas que não são relevantes e fundamentais para ela, e não estão alinhadas com a expectativa daquela pessoa, provavelmente a pessoa não vai querer nem perder o tempo dela, mesmo que você tenha tido um trabalho muito grande para fazer aquilo que você fez, de ver os resultados que você mostrou, tá? E aí, tem um outro ponto também, que às vezes, principalmente quando a gente está trabalhando com dados, né, com estatística, às vezes as pessoas, quando a gente trabalha com consultoria, às vezes a pessoa tem uma expectativa muito grande de que a hipótese dela está certa, mas quando a gente vai olhar os dados, né, ver lá na prática, essa hipótese dela não se confirma. E aí você vai ter que trazer resultados e argumentos muito fortes, assim, para que você consiga convencer, quebrar a expectativa daquela pessoa do porquê a hipótese que ela tinha trago para você não é verdadeira, né, baseado nos testes estatísticos que você fez, tá? Então, isso aqui é muito mais para alinhamento de expectativa. Bom, e aí, existem algumas metodologias que podem ajudar a gente na construção, né, desse caminho que a gente está fazendo aí, dessa história que a gente está contando, e uma metodologia muito legal é pensar, se você tivesse um período muito limitado de tempo para transmitir a sua informação para as pessoas, ou se você pudesse falar apenas uma frase para o seu público, ele precisa entender o que você quer dizer para ele. Que frase você diria para essas pessoas? E aí, a gente tem 3 metodologias, né, que geralmente as pessoas usam, para que a gente consiga fazer um resuminho e ter um resuminho em mente do que é a nossa apresentação, o nosso artigo, o nosso relatório, para que a gente consiga, em cima daqueles pontos que a gente levantou, trabalhar melhor cada um do desenvolvimento ali do nosso texto ou relatório, tá? A primeira metodologia que as pessoas usam muito a metodologia de história de 3 minutos, ou o que as pessoas chamam de pitch, tá? O pitch, basicamente, se você tivesse uma ideia genial e você tivesse apenas 3 minutos para convencer o investidor a investir na sua ideia, para que você conseguisse alavancar o seu negócio, né? Se ele aceitasse conversar com você durante uma conversa de elevador, enquanto ele vai para a próxima reunião, o que você diria para ele nesses 3 minutos que você tem para convencer ele a comprar a sua ideia, tá? Então, isso é muito relevante, né, nessa história de 3 minutos, conta a sua história da melhor forma possível para convencer as pessoas a comprarem a sua ideia, tá? E aí, leva isso em mente para o resto do desenvolvimento que você vai fazer dali para frente. A grande ideia é muito que eu falei para vocês. Se, ao invés de 3 minutos, você tivesse uma frase para convencer essas pessoas, se as pessoas tivessem que lembrar de uma frase de toda a sua apresentação, que frase ela teria que lembrar, que conclusão que ela teria que ter ao sair da apresentação que você está fazendo. E, por fim, a metodologia de storyboard é uma metodologia que a gente estrutura toda a apresentação, toda a nossa análise, contexto e desenvolvimento fora de softwares, né? Porque, geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, um artigo, a gente já começa lá a digitar, a escrever ou a programar. E a ideia do storyboard é basicamente, por exemplo, a gente pegar post-its e fazer à mão mesmo, estruturar os passos, né? Qual que é o nosso problema, como que a gente vai mostrar esse problema, como que é o nosso programa, né? Lá, o nosso curso de férias, como ele vai funcionar. E a gente estrutura esses passos que a gente precisa passar por eles antes de fato de começar esse processo, né, de apresentação, para que a gente não se perca no meio do caminho e inclua coisas que não são relevantes para essas pessoas, tá? Então, o storyboard é isso, estruturar a apresentação e, de fato, ir lá na ferramenta
de análise ou de construção de apresentação. É fazer isso fora e estruturar os passos que você vai utilizar para construir aquela narrativa, tá? Bom, é sobre isso. Tem alguma pergunta, Gilvan, até agora? A gente prossegue? Tá tranquilo? A gente tem uma... Se você quiser, a gente pode deixar as perguntas para o final e responder na medida em que elas aparecem. O que você prefere? Eu acho que pode ser. Dessa primeira parte, a gente pode responder. Então, como a gente tem uma quantidade de gente dividida entre o YouTube aqui e a sala, então está tranquilo a gente fazer uma pergunta. Se a professora Andréa mandou uma pergunta, eu tenho algumas outras perguntas, mas eu vou deixar mais para o final. E a professora Andréa, se ela puder fazer sua própria pergunta, você pode habilitar seu áudio aí, Andréa, se você quiser, senão eu posso fazer a pergunta por você. Não, tá ótimo, eu faço. Bom dia, Ana Carolina, achei essa apresentação excelente, super clara e objetiva, muito boa para a gente, né? E a minha pergunta é o seguinte, em geral, quando a gente trabalha com um dado qualitativo, a gente tem um volume imenso de dados. E, a princípio, esse filtro para saber o que é relevante, né, ou o que é fundamental, como você colocou, fica um pouco nebuloso, sabe? Então, você teria alguma sugestão para quem inicia com esse trabalho com dados qualitativos, de como elaborar esse filtro inicial para saber o que é fundamental e o que é relevante? Bom, eu acredito que, geralmente, quando a gente tem dados qualitativos, a gente primeiro tem que fazer uma limpeza mesmo nesses dados, né? E aí pegar esses insumos e tratar. Quando você diz que você tem dados qualitativos, é que você, por exemplo, pega as respostas dessas pessoas, né? E aí eu acho que a gente pode filtrar muito, por exemplo, baseado na pergunta que a gente fez para essas pessoas, tá? Porque ter a resposta qualitativa por si só, ela é muito, muito abrangente, assim, e ela não vai... cada pessoa fala de um jeito, né? Principalmente igual eu trabalho com chatbots, cada pessoa fala de um jeito, uma palavra que ela muda diferente. Então, eu acho que o primeiro ponto que você pode fazer é pegar somente as perguntas que são de fato relevantes para vocês, tá? Mesmo que você tenha 1 milhão de perguntas, né, de respostas qualitativas, né, que as pessoas podem te dar, olhe as primeiras perguntas que são de fato relevantes, que podem trazer respostas e respondam aquilo que você está querendo apresentar para as pessoas, tá? Então, em contexto de qualitativo mesmo. Filtre essas perguntas, né, para as perguntas que fazem mais sentido para você, e aí, a partir dessas perguntas, das respostas a essas perguntas, você dá prosseguimento no seu trabalho para não ficar, por exemplo, analisando e tratando muitos dados que, muitas vezes, e respostas que não serão relevantes para a análise que você está fazendo. Tá? Então, essa é a minha dica. Se focar nas perguntas, né, porque provavelmente as respostas vão vir de milhares, de muitas pessoas, e aí a gente não pode ficar lendo resposta por resposta para fazer esse filtro. Tá ótimo, querida. Muito obrigada, viu? De nada. Carol, aproveitando nisso, eu tenho um comentário, já que você vai passar agora para a escolha de vídeo, né, de visualização eficaz, eu vou até já me antecipar com uma coisa que é super importante, inclusive nós temos vários alunos da pós-graduação, e quando a gente está começando a carreira e a gente vai participar de congressos e tem que fazer apresentações em congressos, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada ao nosso público tradicional aqui, que é público de pessoas da área acadêmica. Sim. Então, uma coisa que é muito comum acontecer é aquela ânsia de encher de resultados e, inclusive, desculpem os economistas, como eu sou economista, posso falar mal da gente mesmo. Então, a gente tem uma tradição de colocar muita tabela de regressão, tabelas descritivas e geralmente, assim, você quer mostrar serviço, que você fez muita coisa e acaba gerando um cluttering, né, na apresentação. Fica uma coisa pesada, ninguém consegue ver. Então, eu queria que você destacasse um pouco mais a importância, principalmente de pessoas que são da área aplicada ou quantitativa nisso, porque minha percepção é o seguinte, 2 pontos que eu queria chamar a atenção do que você falou, na verdade, mais um reforço de que a apresentação, muitas vezes, que ela tem um caráter substantivo, as pessoas tendem a gastar muito tempo com aspectos metodológicos, e aí perde a capacidade de comunicar o resultado.
Então, isso é uma coisa extremamente comum de acontecer esse erro. E segundo, que um princípio geral de apresentações é que a sua apresentação num congresso, por exemplo, é seu cartão de visita. Então, é a sua oportunidade de você, é a vitrine do seu trabalho. Então, se você faz isso mal, você pode ser um excelente pesquisador, mas as pessoas vão comprar aquela imagem que está sendo passada naquele momento. Então, assim, eu queria só que você destacasse, desse um pouco de ênfase nessa parte aí para a gente. Beleza. Esse ponto, né, de você falar que as pessoas geralmente querem mostrar o trabalho, tem até uma coisa no livro da Cole que eu não inseri aqui, a gente precisa diferenciar dois mundos que a gente tem na análise de dados, que é o mundo exploratório e o mundo explanatório. A diferença entre dois mundos é que o mundo exploratório é esse mundo onde a gente vai desvendar todos esses dados que a gente tem, a gente vai fazer muitas análises, a gente vai olhar profundamente para esses dados que a gente tem, uma análise qualitativa, limpar aqueles dados, por exemplo, tirar o máximo, limpar o máximo possível para que a gente consiga fazer essas informações. E aí, qual que é o nosso erro? Geralmente, trabalhar com dados é custoso, né? Principalmente na parte de análise descritiva, e muitas vezes a gente quer mostrar para as pessoas toda aquela análise que a gente teve, às vezes para chegar numa linha de resultado, tá? E esse é o mundo exploratório, que é esse mundo onde a gente tem que fazer muito trabalho, às vezes a Cole fala que é basicamente assim, esse mundo exploratório é como se a gente tivesse que abrir 1000 conchas para achar 3 pérolas. E aí, o mundo explanatório depois que eu achei essas 3 pérolas que são relevantes para mim, como que eu explico essas 3 pérolas que eu achei e descarto o resto que eu fiz, tá? Então, a ideia desse ponto não é mostrar todas as 1000 conchas que você abriu, mas explicar a história dessas 3 pérolas que você encontrou e fazer isso da melhor forma possível, tá? Então, gente, não precisa colocar, e ninguém quer ver todo o trabalho que vocês tiveram muitas vezes. Assim, eu sei que é difícil para a gente ouvir isso, principalmente porque no mundo da análise de dados a gente tem muito trabalho, às vezes, para mostrar uma linha de resultado, mas a ideia é que a gente mostre o que é de fato relevante para aquelas pessoas, né? Por quê? Se vocês forem mostrar tudo que vocês abriram, contar a história para essas pessoas, abrindo as 1000 conchas, ninguém vai ficar lá para ouvir o resultado, né, das 3 pérolas que você achou, tá? Então, isso é muito relevante. E outro ponto também que o Gilvan frisou, que é a sua comunicação é o seu cartão de visita, né? Então, você precisa fazer com que essa comunicação seja o mais efetiva possível, porque é a impressão que as pessoas vão ter ao visualizar os resultados, ao visualizar a sua análise. Então, de fato, esses pontos são muito relevantes.